Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Irmãos, vamos fazer a leitura apenas do versículo 9, onde a palavra de Deus diz assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Amém. Vamos orar. Soberano e eterno Pai, mais uma vez nós nos colocamos, meu Deus, diante da Tua santa presença em oração. E eu te peço encarecidamente que nessa noite os nossos corações compreendam mais de Ti. Tua palavra diz, Senhor, que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Senhor, nós sabemos que uma vez que os nossos representantes lá no Jardim do Éden, que eles pecaram contra Ti, nós sabemos que herdamos deles, Senhor, essa condição, onde somos tantas vezes, Senhor, inclinados para o mal, somos egoístas e somos centrados em fazer as nossas próprias vontades. E nós estamos aqui nessa noite porque entendemos que a Tua vontade é melhor do que a nossa. E independente das circunstâncias, ainda que nós não venhamos compreender ou entender as coisas que nos acontecem, nós sabemos que a Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Portanto, Deus, nessa noite, que o Senhor possa mais um pouco transformar os nossos corações, para que nós venhamos nos alegrar em Ti e glorificar o Teu nome na face de Cristo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, eu quero nessa noite com a igreja refletir um pouco sobre um dos problemas que tanto ataca e perturba a igreja evangélica dos nossos dias. Infelizmente, irmãos, a vida diária do crente, ela é marcada por lutas. E muitas são as heresias que adentram dentro das igrejas. E como acabamos de ler, nós temos um coração propenso para o engano. Nós temos um coração propenso para o mal. As pessoas dizem assim, mas nós não já somos crentes, nós já fomos regenerados pelo Espírito Santo. É verdade, todos aqueles que creem em Cristo passaram por um novo nascimento. No entanto, irmãos, nós somos pecadores. Nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias e, por meio da lente do Evangelho, julgar todas as coisas. E é uma obrigação nossa, como cristãos, como crente, observar cada novidade que acontece. Se bem que o que nós vamos falar nessa noite não é bem uma novidade, né? Então, nós sabemos que uma característica marcante de grande parte da igreja evangélica dos nossos dias se chama emocionalismo religioso. Eu quero que você aprenda sobre isso nessa noite. E o que é o emocionalismo religioso? Hoje há uma tendência, irmãos, de colocar as emoções acima da verdade bíblica. É quando você, ao invés de ser guiado pela palavra de Deus, você busca ser guiado por aquilo que move as tuas emoções. Você é guiado pelo seu coração. E a palavra de Deus diz que
o coração é enganoso, né? Então as pessoas buscam depositar, ou o marcador da fé de muitos crentes hoje são os sentimentos intensos. Eles têm isso como um sinal de espiritualidade, mesmo que não estejam baseados na palavra de Deus. É quando uma pessoa ou a igreja mede a presença de Deus por aquilo que sente, e não pelo que a Escritura diz. Isso é um problema terrível. Hoje as pessoas vão à igreja em busca de experiências emocionais, vão em busca de choro, vão em busca de êxtases e arrepios, como se essas coisas fossem evidência da ação de Deus, ou fosse a evidência de uma fé verdadeira. Por isso que o culto se tornou antropocêntrico. O que é que significa essa palavra? Significa que o culto hoje, na maioria das igrejas, está voltado para o coração do homem, onde Deus, a sua palavra, a sua honra e a sua glória deveria ser o centro do culto. Hoje, o centro do culto é para entreter, animar as pessoas. Por isso que os louvores que são cantados hoje, a maioria deles, é voltado também para o homem. Os louvores vão dizer que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Ou seja, são letras voltadas para levantar a autoestima das pessoas. Hoje, irmãos, os cultos são terapêuticos. As pessoas muitas delas não buscam a Deus para conhecer a verdade de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, para que ela seja transformada e seja santificada, mas elas vão em busca de emoções. Essas pessoas se tornam alvo dos hereges, se tornam alvos de pastores que pensam somente no seu bolso, eles querem atrair pessoas. As igrejas estão se transformando em empresas de entretenimento, ao gosto do cliente. Então, nessas igrejas não vai se falar muito sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre santidade, sobre as doutrinas que fluem da cruz de Cristo. E nós devemos, como igreja do Senhor, ficar atentos a essas coisas. Porque o emocionalismo religioso, irmãos, gera muito problema dentro das igrejas. As igrejas se desviam da verdade por conta dessa busca, por sensações, por emoções. Isso gera, de fato, muitos problemas. E o primeiro deles que eu quero citar aqui é que a igreja troca a verdade pelas sensações do coração. E trocar a verdade da palavra de Deus por sensações, irmãos, é a maior tolice que alguém pode cometer. Provérbios 28, 26 diz o seguinte: o que confia no seu próprio coração é tolo. É tolice confiar no próprio coração. É tolice confiar naquilo que é enganoso. É tolice confiar naquilo que é corrupto. Não é seguro. Nós estamos tratando de um assunto seríssimo, que é o quê? A salvação das nossas almas. Nós não podemos trocar a verdade de Deus por entretenimento. Irmãos, Jeremias nos dá uma das declarações mais profundas sobre a condição humana. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós precisamos refletir nas palavras de Jeremias. Precisamos entender o significado dessas palavras. Muitas vezes nós lemos um texto tão claro como esse, mas parece que esse texto não está falando nada sobre nós. Mas está falando sobre nós. Enganoso é o coração. Então Deus falou por meio de Jeremias que o nosso coração é enganoso. É a primeira palavra que nós devemos refletir e tirar proveito, entender o que Deus nos fala nessa noite.
enganoso. O que significa? O que é uma coisa enganosa, irmãos? O nosso coração é enganoso. Isso significa o quê? Que o nosso coração ilude, que o nosso coração distorce a realidade, que o nosso coração mente. Nós somos inclinados, propenso para o pecado. O nosso coração tende a nos fazer enxergar um problema maior do que realmente é. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Por conta da fraqueza do nosso coração, ele nos faz enxergar os problemas dessa vida maior do que eles realmente são. Então, em outros momentos, ele nos faz ver coisas menores do que elas são. Ou seja, desprezamos aquilo que de fato merece atenção, ou nós superestimamos, ou aumentamos a proporção do problema por conta que o nosso coração vê daquela forma. Enganoso é o coração. E ver as coisas fora da sua realidade é um problema. Supomos, irmãos, que indo a um médico com sintomas graves, febre alta, dor de cabeça, ou seja lá o que nós achamos que está de fato fora do normal, e ao chegar diante do médico, o médico decida nos tratar não com os exames laboratoriais ou os exames que precisam ser feitos, mas o médico olhe para você e diga assim: eu estou sentindo no meu coração que você não tem nada, e mandar você para casa. Irmãos, quem vai confiar num médico desse? Ainda que o seu consultório tenha as paredes cheias de diplomas, se você chega com sintomas graves diante de um médico, você quer uma solução, e ele vai lhe tratar a partir daquilo que ele sente. Ele diz: eu estou sentindo no meu coração que você não tem nada. Irmãos, o que a gente vê hoje de crente que diz: eu estou sentindo no meu coração isso e isso. Irmãos, o que nós sentimos não muda a realidade daquilo que Deus fala. Quem deve governar o crente, guiar o crente, não são os seus sentimentos, é a palavra de Deus. Então, você confiaria no médico que lhe tratasse dessa forma? Então, eu acredito que não, e nós concordamos que não dá para tratar um assunto tão importante que é a nossa saúde, se baseando naquilo que o médico sente. É lógico que não. É necessário exames, precisamos saber o que os exames falam sobre a nossa enfermidade para que ela seja tratada corretamente. Outro problema é quando o médico considera que pode ser grave e ele pede os exames que são necessários, mas aí o crente diz assim: eu sinto no meu coração que eu não tenho nada. É irracional. Esse crente, no mínimo, ele é tolo. Imagine que mesmo diante dos exames, você decide tratar o problema como se não fosse nada, com a desculpa de que está tudo bem. Ah, eu sinto que eu estou bem. Como assim? Isso é subjetivo. Isso não é a verdade. E nem produz a verdade. Você precisa de um exame. Você precisa ser avaliado por um profissional adequado que vai dizer qual é o seu problema e qual é o tratamento. Correto? Qualquer pessoa em sã consciência consideraria uma tolice tanto a posição do médico, né, que decidiu tratar o paciente por meio do que ele acha, do que ele pensa, do que ele sente, quanto do paciente que recebeu um diagnóstico, ou que precisa receber um diagnóstico, mas ele diz: não senti nada. Eu sinto que estou bem. Não funciona dessa forma. Os dois estão agindo com tolice. O que sentimos, como eu já disse, é subjetivo. O nosso coração não tem critério para nos guiar corretamente. O que se diz hoje em dia é o quê? Siga o seu coração. Seja feliz.
Se te faz bem é porque está certo. Isso não é cristianismo. Isso é tolice. Quando trocamos a verdade pelo engano do coração, o resultado pode ser a morte. Eu creio que todos aqui concordam com isso. Por que então, quando se trata de questões espirituais, quando se trata da nossa alma, as pessoas querem tratar aquilo com o seu achismo? Não com a fonte suprema da verdade, que é a palavra de Deus, mas com o seu coração enganoso. Hoje a gente vê muito isso nas igrejas evangélicas. O nosso coração, irmãos, ele não é apenas enganoso. Não foi só isso que Jeremias falou do nosso coração. Mas Jeremias enfatiza que não existe nada mais enganoso do que o nosso coração. Ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias potencializou aquilo que ele falou sobre o coração humano. É mais enganoso do que todas as coisas. Jeremias segue dizendo que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Não é um pouco corrupto ou meio corrupto. É desesperadamente corrupto. Irmãos, mas nós precisamos de fato entender. O que faz um coração corrupto? Primeiro, o que é um coração corrupto? Biblicamente, é um coração distorcido pelo pecado, que perdeu o senso da verdade, que perdeu o senso da justiça, que perdeu o senso do temor a Deus. Ele deseja mais agradar a si mesmo do que obedecer a Deus. Essa é a corrupção do coração de todos os seres humanos. Uma vez que Adão e Eva pecaram, irmãos, lá no jardim, e que nós somos descendentes deles que foram os nossos representantes, e nós conhecemos a história. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Deus disse: no dia que dela comer, certamente morrereis. O homem morreu. Todos os homens morreram espiritualmente. Todos os homens nascem mortos espiritualmente. Irmãos, a palavra de Deus diz que o coração natural é inimizade contra Deus. São palavras pesadas. E são palavras que, como a igreja hoje vive de emoção, a igreja não gosta de ouvir. Que o coração do homem é corrupto. Que a mente natural é inimizade contra Deus. Sabe por quê? Porque isso não é bom para os sentimentos das pessoas. As pessoas querem ouvir palavras de vitória. As pessoas querem ouvir que elas são grandes, que elas vão vencer. Irmãos, mais do que vale ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Nós precisamos ter o diagnóstico correto do nosso coração, para que nele seja aplicado o remédio que de fato cura, que é a proposta do Evangelho, que é o arrependimento, para que nós sejamos curados. Então, na esfera religiosa, um coração corrupto usa a fé para quê? Para obter status e lucro ou influência. Pessoas que vão à igreja movida pelo seu coração, pelo desejo de enricar, pelo desejo de mudar de vida, elas pensam que Cristo morreu numa cruz para dar riquezas terrenas. Elas pensam que esse é o motivo. No entanto, Jesus Cristo morreu porque os nossos corações são corruptos, porque nós somos culpados diante de Deus, e sem o sangue de Cristo não haveria salvação para ninguém. É aí que entra a teologia da prosperidade. É o coração cheio do desejo por riquezas terrenas, posição social elevada, poder, dinheiro e cobiça.
Quando a palavra de Deus chega no coração natural, corrupto, esse coração distorce a verdade. Ele vê a palavra de Deus como uma fonte de lucro. Pessoas que vão à igreja apenas para que Deus satisfaça os seus desejos carnais. Irmãos, eu já contei essa história, eu não sei se contei aqui no púlpito, mas certa vez eu fui indicado ao diaconato numa igreja daqui de Salgueiro. E numa das reuniões de treinamento, uma irmã perguntou para o pastor o seguinte: pastor, aqueles pastores famosos da teologia da prosperidade, a minha pergunta é: eles são hereges? Eles são falsos pastores? E eu me lembro que eu tomei a palavra e eu disse assim para a irmã: irmã, seja um pouco mais específica. A irmã pode citar os nomes de quem a irmã quer saber se são hereges ou não. Por acaso, a irmã está perguntando sobre Valdomiro Santiago? Por acaso a irmã está perguntando sobre Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia e Agenor Duque? Ela disse: é desses aí mesmo que eu estou perguntando. Qual foi a resposta do pastor? Esses homens são nossos irmãos. Eles têm a mesma confissão de fé que nós. Irmãos, aí eu pergunto por qual motivo, razão ou circunstância um pastor que não é leigo, que tem mais de 20 anos de ministério, não consegue simplesmente dizer para as suas ovelhas: não ouçam esses homens, eles são a escória do cristianismo. Aliás, o cristianismo não possui escória. Eles são aqueles que deturpam a palavra de Deus para enricar, para ganhar dinheiro, para arrancar o dinheiro das pessoas. As pessoas são movidas por o que eles falam, pelo sentimentalismo. As pessoas ouvem, irmãos, eles são treinados a falar o que as pessoas gostam de ouvir. E é triste você ver isso dentro das igrejas. Antes, eu me lembro que eu tinha muita dó daquele povo, porque as igrejas lá são lotadas. Hoje eu não tenho. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estão sendo atraídos por uma mensagem que eles amam. Qual é o slogan dessas igrejas? Eu era derrotado, eu era um fracassado, agora eu tenho 3 empresas, agora eu tenho tantos carros. E o que é que isso tem a ver com o Evangelho? Jesus Cristo morreu numa cruz. Ele não podia simplesmente ir lá do céu, onde ele habitava eternamente com Deus, me abençoar com o que ele quisesse, como ele faz até hoje. Lógico que Deus dá saúde, é lógico que Deus prospera alguns e outros não. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre nós termos a convicção de que o nosso coração é enganoso, que nós pecamos contra Deus, que nós precisamos de um Salvador. Mas por buscar emoções, as pessoas caem no laço dos lobos devoradores. Irmãos, qualquer pessoa honesta, com 2 neurônios e uma Bíblia na mão, vai dizer que aqueles pregadores são lobos devoradores. Porque a mensagem deles só fala de vitórias terrenas. É só de riqueza e prosperidade. E quando as pessoas não alcançam a promessa deles, eles dizem que a culpa é das pessoas que não têm fé. Essas pessoas, se Jesus Cristo viesse, se a vinda dele fosse nesse tempo, seria lá que Jesus Cristo ia entrar no templo e chicotear e virar as mesas deles. Vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões e salteadores. O negócio deles é lucrar em cima de pessoas que se entregam ao engano dos seus corações, que buscam riquezas, emoções e experiências místicas e amuletos ungidos ao invés da cruz de Cristo. Ao invés de compreender a mensagem do Evangelho. Ô irmãos,
Os apóstolos, todos eles, com exceção de João, foram assassinados. Se a gente parar para pensar 1 minuto, 1 segundo, será que alguém seria assassinado? Um apóstolo seria assassinado se ele batesse na porta de alguém para pregar o evangelho e dizer: Deus vai te dar riqueza, Deus vai te prosperar. O povo ama isso, eles não seriam sequer chicoteados. O apóstolo Paulo foi condenado 5 vezes a receber 50 açoites, menos 1. Por quê? Porque eles diziam que as pessoas iam prosperar? Não, porque eles pregavam que as pessoas tinham que se arrepender e depositar a confiança, a sua fé somente na obra da cruz. Ou do contrário, todos seriam condenados. Por isso que a palavra de Deus diz em João 3,36, aquele que tem o filho tem também o pai, aquele que se mantém rebelde contra o filho, ele não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Um coração corrupto, irmãos, manipula a Bíblia para confirmar seus desejos e concupiscências do engano. Essa mensagem não é popular, essa mensagem aqui não agrada os corações, essa mensagem que eu estou pregando, irmãos, não massageia o ego das pessoas. Um coração corrupto prefere heresias agradáveis do que doutrinas que confrontam. Em segundo lugar, o emocionalismo religioso gera crentes superficiais, inconstantes e vulneráveis ao erro. Eu quero dar aqui alguns exemplos práticos de crentes afetados pelo emocionalismo. Crentes que dizem, primeiro, só vou ao culto se eu sentir vontade. São crentes que medem a sua vida espiritual pela emoção do momento. Quando está bem, vai ao culto, lê a Bíblia, ora. Quando está mal, não vai. Quando eu estou bem, beleza. Quando eu não estou, Deus não é digno de que eu adore com os irmãos. Deus não é digno. Hebreus 10, 25 tem uma ordem direta para os crentes. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Mas quem vive de emoção é guiado pelo próprio coração. As pessoas que têm o seu coração como a fonte da verdade que lhe guia, que lhe dá discernimento, vive pela emoção. Irmãos, e um crente emocional é um crente superficial. Ele tem a sua fé baseada nas sensações. Ele ignora o que a palavra de Deus diz. Isso, naturalmente, vai afetar a vida espiritual. Vai afetar a comunhão com os irmãos. Vai afetar o seu conhecimento sobre Deus. Mas olha o que Atos, capítulo 2, versículo 42 diz. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles eram perseverantes, unânimes no templo. Eles se dedicavam ao ensino, ou seja, eles eram ávidos por aprender a palavra de Deus, por compreender o evangelho. Eles tinham tudo em comum, eles tinham comunhão uns com os outros, estavam sempre juntos no partir do pão e nas orações. Esse daqui é um retrato da igreja primitiva, e deveria ser em nossos dias também. Mas um crente emocional, ele é inconstante. Ele não persevera na doutrina, ele não persevera na comunhão, não há perseverança em sua vida. Ele vive de altos e baixos emocionais. Irmãos, nós não podemos seguir, não podemos ser guiados pelo nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, porque o nosso coração é corrupto,
Porque o nosso coração é inconstante. Nós mesmos sabemos que tem dias que nós amanhecemos, irmãos, de bem com a vida, com a nossa autoestima lá em cima. Mas tem dias que a gente se sente um fracasso, que a gente acha que está ruim. Então, irmãos, aquilo que o nosso coração diz para nós são coisas que dá e passa. Nós não podemos ser guiados. O nosso coração ele é momentâneo, hora está bom, hora está mal. Nós devemos ser guiados por aquilo que a palavra de Deus nos diz. Sabe por quê, irmãos? Porque para cada dia, bom ou mal, Deus estará lá, independente do que você sente no seu coração. Deus está presente em nossas vidas. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Quem foi que disse que o seu coração é um marcador que define a presença de Deus na sua vida? Quem define é a palavra. É a palavra que nos guia. Mas crentes superficiais, inconstantes, têm um outro problema. Eles buscam igrejas que lhes façam chorar, que movam as suas emoções. Muitos mudam de igreja, como quem muda de restaurante. Procura onde tem mais experiências. Eu vou naqueles lugares, aquele pastor, naquele dia ele falou coisas que eu chorei, eu me emocionei. E como eu sou uma pessoa muito psicologizada e tenho os meus traumas, eu preciso chorar minhas mágoas. Eles ignoram a doutrina, não conhecem as doutrinas básicas da fé. Então, qualquer charlatão, com uma musiquinha de fundo e com frases de efeito, faz o crente se emocionar, faz o crente chorar. Mesmo que as palavras sejam contrárias à palavra de Deus. É onde os charlatões se dão bem. Então, depois de um culto voltado para as emoções humanas, os crentes dizem: menino, mas o culto foi uma bênção. O fogo desceu. Foi bom demais. Mas eles não conseguem falar o que foi que eles aprenderam sobre Cristo. O que foi que você aprendeu, meu irmão, nesse culto que foi tão maravilhoso? Como a tua vida foi edificada? Não, lá teve um rebuliço, a gente rodou, pulou, a gente chorou. Foi isso. E aí? Ele não sabe. Para ele não importa. O que é importante é que ele chorou. Porque ele é superficial. Porque ele não tem raízes. Então, para essas pessoas, não importa a fidelidade bíblica ou o caráter do pregador. Não importa. Essas pessoas querem emoção. Se aquela igreja não pode oferecer emoções para que eu chore, então eu vou para outra igreja. Eu vou para um outro lugar. Crente superficial troca a verdade por entretenimento. Crente inconstante vive trocando de igreja, não por querer aprender mais de Cristo, mas ter suas emoções saciadas. Às vezes a gente ouve de crentes que a gente encontra, não vê há algum tempo, e aí ele diz assim: rapaz, eu não estou mais naquela igreja. Saiu por quê? Eu nunca vi nenhum deles dizer assim: olha, eu saí porque a doutrina lá desonra Cristo. Olha, eu saí porque eu queria aprender mais de Cristo, mas o púlpito lá é sensacionalista. Nós não vemos eles falar essas coisas. Eles vão falar que aconteceu alguma coisa na vida pessoal que eles não gostaram e ficaram magoadinhos. Mas não foi por conta que o nome de Cristo está sendo desonrado com a teologia da prosperidade, com o emocionalismo. Pessoas superficiais, crentes superficiais, costumam dizer o seguinte: eu senti paz no meu coração, então deve ser de Deus. Olha, mais uma vez,
julgando as suas escolhas, julgando a sua conduta, porque sentiu paz no coração e não porque foi guiado pela palavra de Deus. Então, essas pessoas entram em relacionamentos, fazem negócios ou tomam decisões com base no que sentiu, não no que a Bíblia ensina. E aí depois, quando tudo dá errado, se decepciona e o culpado é Deus. Precisamos ficar atento a essas coisas. Superficialidade. Pessoas que não conhecem os princípios da palavra. Inconstância. Não sustentam suas decisões e agem por impulso. Existe outra frase que crentes emocionais costumam dizer: eu caí porque eu estava fraco. Crente que vive apenas de cultos emocionais, mas não lê a Bíblia, não ora, não se disciplina. E aí, quando vêm as tentações, eles caem com facilidade, porque o coração não está preenchido com a verdade. Aquelas emoções não foram suficientes para sustentá-los. Aquelas emoções passaram e vão passar. Essas pessoas, quando vem a tentação, a palavra não está lá dentro, ocupando seus corações. Então, tudo que eles fazem é juntar a fome com a vontade de comer, como diz o ditado. Mas o salmista diz: a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 105. Irmãos, o que tira o crente da superficialidade, da fraqueza espiritual, do engano do coração, é a palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o que diz a palavra de Deus, Salmo 119. Crentes inconstantes eles vivem pedindo oração, mas nunca amadurecem. E nem pode amadurecer, porque são guiados pelo coração e não pela palavra. Precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Crentes superficiais substituem a Bíblia por vozes interiores. Irmãos, você acredita que eu já vi crente dizer que ouviu a voz de Deus audivelmente, aqui no seu ouvido, ouviu literalmente a voz de Deus? Eu não estou dizendo que isso seja impossível, mas eu estou dizendo que é desnecessário. Porque havendo Deus falado outrora aos antigos, por meio dos profetas, Deus falou de várias formas. Nos últimos dias nos falou por meio do seu Filho. Hebreus capítulo 1, a própria palavra de Deus nos diz que ela é suficiente. Jesus já falou. Não temos necessidade de novas revelações. Não é que Deus não possa fazer, é que não há necessidade. Não somos tão especiais assim, para que depois de tudo que Deus nos revelou por meio dos profetas, por meio do seu Filho, ainda precise Deus falar no nosso ouvido. Nós não precisamos de novas revelações. O que nós precisamos, irmãos, é confiar naquilo que está escrito, naquilo que nós já temos. Temos a revelação. Tudo que nós precisamos saber. Mas esses crentes usam revelações e visões e sensações como regra de fé e prática. Vá ver como é a vida dessas pessoas. Eles vivem cheios de experiências mirabolantes. Eles falam coisas fora da Bíblia. Eles falam coisas que são contra a doutrina apostólica. Então, cada semana tem uma nova direção de Deus, que é contraditória com a anterior que ele recebeu.
vive uma fé instável, mística, fora da verdade bíblica. Irmãos, o emocionalismo sem verdade cria crentes frágeis, imaturos e manipuláveis. Pense num bicho fácil de manipular. É um crente que não conhece a palavra de Deus. Porque tudo que o pregador fala, eles acreditam. Irmãos, Jesus Cristo morreu naquela cruz para que nós não fôssemos mais escravos, para nos libertar. Mas em nossos dias o que nós vemos são pessoas confiando nos gurus da fé. O que eles dizem é o que vale, as Escrituras não. E em terceiro lugar, o emocionalismo desvirtua o culto a Deus. O emocionalismo desvirtua o culto a Deus. Eu já falei isso no início, né? O emocionalismo tira Deus do centro, a glória de Deus do centro, e é colocado a emoção do homem, a vontade do homem, o coração do homem, o louvor para o homem, a mensagem para o homem. Ah, mas a mensagem não é para o homem? Não é para nós? É. Mas o culto, irmão, preste atenção, o culto deve engrandecer a Deus. Quem deve estar em evidência é Deus e a sua palavra. E aquilo que é para nós é para nossa edificação. E ninguém pode ser edificado por emoções. Emoções forjadas. Emoções manipuladas por profissionais, por músicos. Uma das coisas mais utilizadas na igreja para manipular as pessoas é a música, porque a música nos toca. Igrejas que contratam, tem igrejas que contratam músicos excelentes, estudados, que vai trabalhar somente para comover o coração das pessoas, para que o pastor possa pegar aquele coração aberto e implantar a mentira. Então, crentes emocionais são manipuláveis. Então, o emocionalismo troca o conteúdo pela performance. A pregação bíblica é substituída por mensagens motivacionais, gritos, pulos, bizarrices e apelos manipulativos. O pastor bota aquela musiquinha de fundo e com a sua voz embargada entra na mente dos crentes que não têm a verdade. E o foco deixa de ser a exposição fiel das Escrituras e passa a ser o impacto emocional momentâneo. O culto deixa de ser um momento de reverência santa para se tornar um evento animado, com luzes, com sons, coreografias, fogos, gritos, tudo para excitar os sentidos. Mas sem quebrantamento, sem temor, sem santidade. As pessoas saem desses cultos dizendo: a mensagem foi forte, o culto pegou fogo. Mas eles não sabem nem o que foi pregado, eles não sabem discernir o certo do errado, o que foi contrário às Escrituras. Então, em quarto lugar, o emocionalismo abre espaço para a manipulação religiosa. Irmãos, quando o crente tem como referência de fé as suas emoções, ele se torna vulnerável. Ele não tem as defesas necessárias contra as heresias, contra a mentira. Ele aceita as heresias como se fosse a palavra de Deus. Ele até as defende. Tudo que um falso pastor precisa para ter sucesso são crentes emocionais, superficiais, inconstantes e sem conhecimento. Essas pessoas serão manipuladas pelos charlatões da fé.
serão levados por todo o vento de doutrina. Os comerciantes da fé estão treinados, eles possuem todas as ferramentas para manipular as mentes desprevenidas da verdade, desprovidas, os corações vazios, corações que buscam emoções. O foco de igrejas assim, irmãos, são eventos festivos. O foco dessas igrejas, observe nas redes sociais. É aniversário do ministério masculino, aniversário do ministério feminino, aniversário do ministério de introdutores, aniversário do ministério de jovens, aniversário do ministério de louvor, aniversário do pastor, dia do pastor, cantata de Natal, festa de Ano Novo, comemorações juninas, sem João, com Cristo, eles dizem. Evento, festas e festas. Porque as pessoas estão interessadas em diversão e ocupadas e felizes demais para perceberem as heresias. Como alguém já disse, pão e circo é suficiente para manipular aqueles que vivem às cegas, que não têm conhecimento, que vivem de emoção. Pão e circo. A palavra de Deus, irmãos, é tão firme e tão verdadeira que diz em Mateus 24:35, Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Emoção é algo que vem e que vai, mas o que permanece é a palavra de Deus. Foi assim que o salmista se defendeu. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que nos faz ter uma caminhada segura é sermos direcionados, guiados e governados pelo conhecimento da palavra de Deus. Mas, entenda, eu não estou falando nessa noite que a fé verdadeira reprime ou anula os sentimentos. Eu não falei isso. Não há nenhum problema em você se quebrantar diante de Deus. A fé cristã não é contra as emoções. Nós somos seres emocionais mesmo. Mas também a fé cristã não permite que nós sejamos governados pelas emoções. E é isso que eu estou falando. O que deve governar, firmar e direcionar a nossa fé é a palavra santa de Deus. E não aquilo que sentimos. Então, Deus nos criou com emoções. A palavra de Deus, irmãos, está cheia de ensinamento que mostra as emoções dos crentes. O próprio Jesus Cristo sentiu emoções, mas não foi dominado por elas. Então, Deuteronômio 6, verso 5, vai dizer o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Amar envolve emoção. Amar envolve afeto. Amar envolve entrega. Envolve quebrantamento. Então, não é sobre não sentir emoções que eu estou pregando. Jesus expressava emoções puras. A Bíblia diz que Jesus chorou. João 11:35. Tendo compaixão deles. A Bíblia diz, Mateus 9:36, sobre Jesus. Jesus teve compaixão. Jesus teve sentimento. Alegrou-se Jesus no Espírito Santo. Lucas 10:21. Irmãos, Jesus, o perfeito Filho de Deus, sentiu tristeza, sentiu alegria, sentiu compaixão. Ficou comovido.
Mas as emoções não guiavam Jesus. Ele era guiado pela palavra de Deus. Ele mesmo dizia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele mesmo dizia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é a palavra que deve governar o crente. E isso mostra que emoção não é sinal de fraqueza, mas pode ser expressão legítima de santidade. O crente, irmãos, é chamado a sentir com equilíbrio. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu estava esperando alguém dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. E também diz assim, entristecei-vos por vossos pecados, 2 Coríntios 7:10. Regozijai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, Romanos 12:15. A fé verdadeira não anula as nossas emoções. A fé verdadeira, irmãos, envolve emoção, mas essa emoção é ancorada na verdade da palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então a nossa fé não vem por emoções propriamente. Podemos até sentir emoções, mas o que firma a nossa fé, o que garante a nossa fé, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Há plenitude de alegria para os crentes na presença de Deus. Porque nós somos seres emocionais. Glória a Deus. Então, a fé conduz com emoção. No entanto, deve estar ancorado na palavra de Deus. A fé não reprime, não anula as emoções. Mas as nossas emoções, a nossa alegria flui do entendimento da palavra de Deus. Porque a nossa fé também é racional. A fé produz emoção. A verdadeira alegria espiritual, irmãos, é fruto da comunhão com Deus. E não da manipulação do nosso coração. E não da manipulação dos nossos sentimentos. O que se vê hoje são manipulação de ambientes. Há lugar para alegria, choro, compaixão, indignação santa. Então o crente vai ter sim muitas emoções que os crentes vão expressar serão, irmãos, evidência de santidade. Vai se alegrar com os que se alegram. Vai chorar com os que choram. Não há problema nenhum em você, nessa noite, ou em qualquer noite de culto, você chorar na presença de Deus. De alegria ou de tristeza. É aos pés do Senhor que nós vamos depositar. Então, o problema não é sentir emoções, mas o problema é buscar emoções fora da palavra de Deus. O problema é quando as emoções governam a nossa vida. O problema é buscar a Deus com o objetivo de ter emoções carnais. Esse é o problema. Lucas 24:32 diz, porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e quando nos expunha as Escrituras? Aqui está o equilíbrio. Coração ardendo, mas por causa da exposição da Escritura. Alegria em Cristo, alegria na palavra de Deus.
Coração ardendo pela exposição das Escrituras e não pela manipulação do ambiente. Não pela manipulação das nossas emoções. Em quinto lugar, devemos ter cuidado com outro extremo. Porque existem pessoas na igreja que são contra a emoção, a alegria, a expressão de afeição por Deus. Existem pessoas assim nas igrejas. Tem gente que pensa que os crentes não podem se divertir, ou se emocionar, ou expressar alegria em Deus. Que os crentes têm que ser engessados, têm que ser tristes. Que o crente não se alegra. Que o crente não festeja. Que o crente não comemora. Mas o problema, irmãos, é que emoções sem a verdade de Deus é apenas emocionalismo religioso. No entanto, a verdade sem afetos genuínos, sem amor a Deus, sem amor à verdade, se chama ortodoxia morta. O que é ortodoxia morta? É quando alguém defende a verdade bíblica com precisão, com conhecimento, mas sem afeto, sem amor, sem piedade verdadeira. É a fé que sabe muito, mas ama pouco. É certa na doutrina, mas fria no coração. Existem pessoas que defendem as verdades com muito conhecimento, mas geralmente o seu entusiasmo é só para mostrar que sabe mais do que o outro. Irmãos, muitas pessoas gostam de postar indiretas nas redes sociais. Muitas pessoas gostam de participar dos debates ali. Mas precisamos avaliar o nosso próprio coração e enxergar se não é apenas movido por um interesse que não flui de glorificar a Deus. Essas pessoas, geralmente no seu dia a dia, não demonstram amor, piedade, compaixão, misericórdia. Seu intuito é só mostrar que sabe. Elas mostram firmeza, conhecimento, convicção. Irmãos, tem pessoas famosas na internet que pregam contra os falsos mestres, mas falta amor. E aí você diz assim, mas pregar contra os falsos mestres não é amor, a verdade? É, de fato. Mas se você acompanhar essas pessoas, observar o que, não estou generalizando, algumas delas pregam, você vai ver que elas têm uma memória seletiva. Elas escolhem alguns textos da Bíblia para usar, para confrontar alguns pecados, alguns erros, mas eles não aceitam toda a Escritura. Principalmente no que diz respeito às doutrinas. Vou dar um exemplo bíblico. A igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras. Puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas deixaste o teu primeiro amor. Então, são pessoas que tinham zelo, firmeza, conhecimento, mas perdeu o amor. Jesus elogia a doutrina, mas os repreende por falta de afeto e devoção sincera. Podemos citar como um outro exemplo aqui os fariseus. A palavra de Deus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os fariseus eram legalistas e defendiam uma espiritualidade externa, mas o coração estava longe de Deus. Por que isso é um problema?
Porque a verdade sem amor endurece o coração. Conhecimento sem piedade produz orgulho espiritual. Porque a verdade bíblica deve gerar humildade, deve gerar temor a Deus, deve gerar lágrimas, alegria, compaixão. Irmãos, o conhecimento, o mero conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1. A fé verdadeira é doutrinariamente firme. É firme, mas também emocionalmente viva. Devemos crer corretamente, amar profundamente, viver santamente. Mas nós não devemos ser guiados pelas nossas emoções. Então, eu concluo essa pequena mensagem dizendo: não troque a verdade das Escrituras por aquilo que você está sentindo. Não julgue se Deus está presente na sua vida, se você está sentindo no seu coração. Veja o que diz as Escrituras. Não deixe de congregar, de orar, de ler a Bíblia, porque você não está sentindo a vontade de fazer essas coisas, porque o teu coração não é o teu Deus. Não deixe a comunhão. Persevere. Tenha orações francas e sinceras diante de Deus, mostrando a sua incapacidade, a sua falta de amor, a sua falta de reverência, a sua falta de vontade. E estando alicerçado na verdade, busque conhecer a palavra, para que no momento exato, sempre, a palavra esteja ali. Não deixe que as emoções guiem você. Mas confie na palavra de Deus. Confie em Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, é verdade quando a tua palavra diz que o coração é enganoso. Muitas vezes, Senhor, nós potencializamos os problemas. Muitas vezes, Senhor, nós enxergamos coisas que não existem e andamos ansiosos. Ou muitas vezes, Senhor, por conta do engano do nosso coração, perdemos a nossa paz e não confiamos quando a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Tantas vezes, Senhor, nós somos tentados a querer um culto mais emocional. Quantas vezes nós somos tentados ao ouvir palavras que amaciem o nosso ego. Quantas vezes o nosso coração, por ser enganoso, deve ter pensado: se o culto fosse mais sofisticado, seria um pouco mais alegre, mais feliz. Mas em nome do teu Filho, nos guarde firme na tua palavra e livre essa pequena congregação, meu Deus, das heresias, de buscar apenas a satisfação egoísta dos nossos corações. Nos livre, Senhor, de manipulações nesse ambiente. Mas usa esse púlpito para a glorificação, exaltação do teu nome e a edificação da tua igreja. Nos fortaleça em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus eterno seja engrandecido.